Um bom dia a todos, um bom dia a todos os internautas que estão aí nesse domingo lindo, buscando mais um pouquinho dos ensinamentos do Espiritismo, essa doutrina maravilhosa. O tema de hoje é sobre a disciplina. Qual o papel da disciplina na nossa vida? Qual a importância da disciplina na nossa evolução? Como é que a gente faz para ter um pouco mais de disciplina? Vamos juntos aqui, né, repartindo essa pesquisa, repartindo esse estudo sobre a disciplina. Então, vamos começar, primeiramente, com o conceito de disciplina. Disciplina é a obediência ao conjunto de regras e normas que são estabelecidas por um determinado grupo ou por um indivíduo para com ele mesmo. Ela também pode ser entendida como a capacidade de praticar uma atuação organizada e perseverante para a obtenção de um fim determinado. A gente sabe bem o que é a disciplina. A gente pode ter disciplina num ponto e não ter no outro, né? Às vezes a gente tem disciplina no cumprimento de regras profissionais, mas não tem no cumprimento de propósitos morais, de propósitos intelectuais. Essa palavra tem vários significados. E ela também já teve o seu sentido um pouco deturpado, né, dependendo das gerações que aplicavam. Na minha juventude, disciplina estava ligado à submissão, à perda da liberdade. Então, eu estava me submetendo a um regime, a um agente autoritário, seria ele o meu pai, a minha família, a minha mãe, seria ele um policial, um militar, ou a própria escola que me cobrava horários, uniformes, hinos, hasteamento de bandeira, né? Naquela época ainda tinha isso. Então, quem cumpria isso era taxado um pouco assim de careta. Né? Se a gente falava, olha, eu não vou sair, eu vou estudar para a prova. Nossa, você é muito Caxias. Né? Então, a gente cumpria horário, era um pouco mais organizado, né? A turma, a tribo, vinha nos taxando de caretas, né? Então, a gente vinha de uma geração que já estava pregando o que era proibido proibir, o amor livre, e que achava mesmo que liberdade era uma calça velha, azul e desbotada, que você pode usar como você quiser. Quem é da nossa época, quem é da minha época, sabe, isso era uma propaganda, uma bela propaganda de jeans, né? Onde um grupo de jovens estava no campo, numa estrada, e de repente pegava carona numa caminhonete e cantava, né? Todos eles usando a mesmo jeans e cantava essa música, que a liberdade era uma calça velha, azul e desbotada, que você pode usar como você quiser. Então, ficava estranho, né? Eu perco a minha liberdade quando eu me sujeito às regras familiares, às regras sociais. Mas eu não perco a minha liberdade quando eu me sujeito às regras da tribo, né? Se a gente raciocinar bem, a gente vai ver que disciplina não está ligada à perda de liberdade, né? Uma sociedade, ela precisa de regras específicas, ela precisa de regras de convívio para manter a sua coesão. Se a gente vive sozinho, a gente já tem regras. Se a gente vive com mais uma pessoa, duas pessoas no mesmo espaço, precisa de regras. Nós temos que determinar o espaço para a nossa escova de dente ali, senão dá briga. Então, imagine isso num grupo social maior. Precisamos, sim, de regras de trânsito, regras civis. Então, nós temos as leis civis, leis criminais, leis de forma geral, que faz com que esse grupo respeite o mínimo de normas para que eles se mantenham unidos, senão vira uma bagunça. Então, essas normas são elaboradas conforme o costume. Conforme nós vamos mudando, essas regras, essas leis vão mudando. Tem lei que já não existe mais. No passado, a escravidão, lá atrás, ela chegou a ser aceita. Hoje, ela é um crime. Algumas regras, elas são específicas e, às vezes, outras não são. E eles colocam e não pega. Quando o negócio não é legítimo, quando ele não é aplicável, ele não pega. Nós tivemos regras aí. Um exemplo era o kit socorro, primeiro socorro que tinha que ter no carro. Depois foi o extintor de incêndio, que não era muito bem explicado, não funcionava direito, o negócio não pegou. Não pegou. Já o do cinto de segurança pegou. Então, são normas que são necessárias, que vai disciplinar a vida em sociedade. Um exemplo, nem toda norma, por exemplo, um exemplo de norma que modifica com o tempo é a lei de talião. A lei de talião é aquela que diz que é olho por olho, dente por dente.
Hoje isso é um absurdo, né? É um costume que a gente fala, nossa, isso daqui é um pouco exagerado, né? Senão a gente, como diz, né? Um sábio diz que se a gente for aplicar a regra de Talião, a gente vai ter uma sociedade de banguelas e de cegos. Mas naquela época, onde havia muito conflito e o povo ainda era muito primitivo, muito agressivo, naquele contexto foi muito boa, porque ela disciplinou o quê? O excesso da vingança. Então a pessoa vinha, fazia uma lesão corporal, né? Machucava a minha tia. Aí o meu tio ia lá e matava a pessoa da outra tribo. Aí aquela pessoa vinha o parente e matou ela matava a família inteira dessa. E essa que matava a família inteira ia lá e matava a tribo inteira, incendiava tudo. E isso ia levando à extinção da espécie, né? De repente, era uma prática de exagero que acabava com uma linhagem toda. Então, foi necessário colocar regras de convívio. Então, é muito saudável ter disciplina num grupo social. A falta de leis, leva à anarquia e ao caos social. E o seu exagero, quando ela é muito severa, ela vai levar à desobediência e à desordem. Quando ela é harmônica, ela leva à lei, à ordem, ao progresso de todo aquele grupo. Mas o intuito de hoje não é falar desse lado social da disciplina. A nossa análise da disciplina hoje está em seu aspecto individual, aqui dentro, no campo interno, onde ela revela o seu mais rico potencial, né? E vai nos mostrar como ela é importante na nossa evolução espiritual, nessa jornada, né, evolutiva, como a gente usa a disciplina para adquirir as nossas virtudes e desenvolver o nosso espírito. Allan Kardec nos diz que o verdadeiro espírita é aquele que se transforma a cada dia. Então, reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral que ele opera, que ele melhora, que ele modifica todos os dias. E onde é que entra a disciplina nesse processo? Bem, não há que se falar em melhoria se nós não fizermos transformações. Se nós quisermos melhorar um invento, por exemplo, uma máquina, nós precisamos modificar, retificar, analisar aquele invento e ver aonde é que precisa dessa modificação. Aí eu transformo, e eu modifico, e eu melhoro, e tiro o melhor dele. Com o ser humano, também é assim. Esse processo de transformação humana começa lá no processo de autoconhecimento. É no processo de autoconhecimento que eu vou me fazendo perguntas, que eu vou pouco a pouco me conhecendo, analisando os meus porquês, descobrindo coisas em mim, e eu vou percebendo que dentro de mim tem algumas coisinhas ali que não estão indo muito bem, que eu preciso melhorar. Nossa, aqui ó, não está funcionando bem. Isso está me causando problemas sociais, problemas nos convívios, e não está me deixando feliz. Eu preciso melhorar isso daqui. Então, a hora que eu penso em melhorar, eu trouxe aquilo à minha consciência. Olha, eu me conheço, eu me analiso, eu me observo e trago para a minha consciência a necessidade de modificação. Até aí, tudo bem, eu posso chegar e parar aí, nada vai acontecer. Eu preciso aí ativar a minha vontade. Quando essa consciência passa para o campo da vontade, olha, eu preciso mudar. E eu quero mudar. Aí eu quero mudar, já é uma ação. Essa ação mental, ela está no campo mental, eu vou trazê-la para o campo da realidade. Para trazê-la ao campo da realidade, eu preciso agir, eu preciso mudar atitudes, e aí entra o papel da disciplina. É através da disciplina que eu vou efetivar, né, a minha vontade. Então, a disciplina é a ferramenta que eu utilizo para transformar em realidade aquela vontade de melhorar. Então, disso nós deduzimos que não há que se falar em disciplina se não tiver vontade. Porque se eu estou lá no meu sofá, né, eu sei que eu tenho que mudar, mas olha, não estou com vontade de levantar daqui, está muito bom aqui. Não, deixa para amanhã. Para que eu preciso de disciplina nesse caso? Não preciso. Eu não preciso de disciplina para não fazer nada. Eu não preciso de disciplina se eu não vou me sujeitar a regra nenhuma. Vou ficar sentada ali e deixo a vida me levar. Então, se eu começo a aplicar, sim, a vontade de mudar, aí eu preciso da disciplina. Essa disciplina, ela tem vários aspectos. Pode estar ligada à disciplina do pensamento, disciplina da emoção, né? Disciplina do pensamento, o que seria?
Quando nós temos pessoas, todos nós conhecemos algumas pessoas muito negativas, muito pessimistas, né? Fala, nada vai dar certo, olha, isso não adianta começar, né? Aquele pensamento ou aquele pensamento temeroso de que o mundo vai mal, eu não consigo, é muito depressivo. Então, isso precisa de uma disciplina para que a gente comece a colocar pensamentos mais motivantes, mais positivos. Nas emoções também. Se eu não tenho disciplinas, as minhas emoções, por exemplo, se a minha raiva anda solta, às vezes eu estou no trânsito e uma simples buzinada me faz voar no pescoço do outro que está no outro carro, né? Eu desço e vou para as vias de fato. Então, eu preciso de disciplinar as minhas emoções para que elas fiquem equilibradas dentro de mim. E também pode ser em outros aspectos. Eu tenho disciplina com horários, com alimentação, com o meu sono, com o sexo, né? Com os trabalhos em geral, com tudo que eu pretenda fazer. Né? Quero ser mais saudável? Quero dormir menos, quero ser pontual, eu quero ter um projeto de vida, eu quero ser mais solidário, eu quero desenvolver uma virtude. Sem disciplina, eu não me transformo. Então, quando a vontade desperta forte dentro de mim, ela é assessorada pela disciplina, isso começa a despertar, eu começo a acionar todas as potências do meu espírito, eu começo a soltar em mim o desprendimento, a determinação, a dedicação, e aquilo vai me transformando, né, me fortalecendo para eu atingir aquilo que eu quero, porque eu vou dominando os meus maus pendores, os meus desejos descontrolados, as minhas emoções desequilibradas, eu vou adquirindo autocontrole comandando a minha inteligência, a minha memória e governando a minha evolução. Percebem o quanto é importante o papel da disciplina em nossa vida? A falta dela leva à estagnação. Leva à estagnação. A pessoa que não quer, a pessoa indisciplinada, ela permanece onde ela está. Como eu disse, ela permanece no sofá com as mesmas debilidades, com os mesmos erros, com os mesmos defeitos, repetindo os erros, né? Então ela fica parada ali, desperdiçando uma encarnação. Ela entra na encarnação e sai do mesmo modo que entrou, né? Ela não sai do lugar, não sai do lugar. É preciso uma força para iniciar esse processo, porque não é fácil mudar, não é fácil se transformar. Sair dessa zona de conforto não é uma coisa muito simples, né? Nós estamos brigando com fortes ventos internos e externos. Nós vivemos em sociedade e o meio também nos ajuda para o bem ou para o mal. Então, antigos costumes que trazemos, condicionamentos muito antigos, né? Personas fortemente desenvolvidas, faz com que esse processo seja dificultoso para aplicar. Nós estamos lutando contra um inimigo poderoso, nós mesmos, né? Todos nós vinculados à Terra, todos nós que estamos hoje vinculados à Terra, nós já passamos por incontáveis encarnações e nós trazemos um processo aí, nesse processo de aprendizado, muitos equívocos, muitos erros em experiências do passado que a gente nem lembra mais, mas que nos trouxe más tendências, né? Nós temos más tendências, vícios aí, né? Subjetivos, facilidades a alguns vícios que a gente desenvolveu em personalidades que a gente teve em outras vidas e até mesmo nessa vida mesmo, né? A gente, às vezes, não percebe. Então, a gente vai percebendo que nós temos uma forte carga de instinto, porque eu sou um animal, eu trago uma forte carga de instinto que se sobrepõe à minha fraca racionalidade. Eu ainda tenho a racionalidade pequena, porque eu estou desenvolvendo, ainda não sou muito forte. Isso faz com que os meus maus hábitos, os maus hábitos do animal, ainda tenham prevalência sobre as características do espírito que está começando a jornada. Emerson Callejon, no livro Instruções Espirituais, ele nos traz que, nos primórdios da evolução, o espírito era despido de cogitações intelectuais e morais mais complexas. As preocupações se resumiam à preservação da vida e à perpetuação da espécie. O tempo não gasto com a satisfação dessas necessidades era dedicado ao ócio. Não tinha nada para fazer. Então, assim, o gosto excessivo pelo descanso de hoje lembra essas fases primitivas da existência imortal. Não é? E ainda hoje nós adoramos o ócio, né? Principalmente hoje, né? O ócio, nosso ócio está aprimorado, né? Ele tem ar-condicionado e muitas coisinhas gostosas aí para ajudar a gente a ficar parado,
não é mesmo? E nada há de errado em satisfazer, em buscar as necessidades, né? Em satisfazer as nossas necessidades, em satisfazer os nossos prazeres. Não há nada de errado nisso. Vivamos no nosso planeta, na nossa época, como vivem os homens da nossa época, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, como diz Paulo, também tudo posso, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém na medida que eu quero, porque às vezes eu quero tudo com uma dosagem, né, exagerada. E aí não dá. Aí sim, eu preciso sair desse ciclo de forças primitivas e preguiçosas, alimentadas por nós mesmos, e ativar a minha disciplina para ir em frente, para ir em frente. Tem uma citação da redação do Momento Espírita que diz o seguinte: sem uma firme vontade aplicada na correção do próprio comportamento, ninguém avança. Os maus hábitos, como maledicência, preguiça, gula, leviandade sexual, não somem por si só. Precisam ser corajosamente enfrentados e dominados. O problema é que os maus hábitos, eles são deliciosos, né? É assim, são deliciosos e exigem um forte esforço para a gente sair. Não é mesmo fácil, mas esse é o sentido da vida. Nós estamos aqui, né, para viver experiências e se transformar. Então, vamos em frente. A gente precisa o quê? Precisamos começar. Bem, como é que a gente começa, né? Precisamos começar. Isaac Newton, tem a primeira lei de Newton. Isaac Newton foi um cientista, um físico, matemático inglês que nos trouxe, que nos traduziu a lei da gravidade. Mas a primeira lei dele não fala da gravidade, ela fala da lei da inércia, a lei da inércia. A primeira lei de Newton nos diz que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso se não atuar uma força sobre ele. E um corpo em movimento uniforme, em uma linha reta, tende a permanecer em movimento constante se não atuar também uma força sobre ele. Trazendo isso para nós, trazendo essa metáfora, né, que aí ele estava falando dos movimentos dos corpos, ele estava fazendo uma análise da física, mas trazendo isso como uma metáfora para o nosso aprendizado, para a nossa pesquisa aqui, nós vamos perceber que se nós não fizermos uma força, se não atuar uma força sobre nós, né, no conforto do nosso lar, nós não vamos sair do nosso estado de inércia. Nós vamos ficar parados. É preciso que eu atue uma força para começar. E depois que eu começo, se eu não deixar que atue uma força externa, que me desanime, que desmotive a minha ação, a tendência é continuar progressivamente. A tendência é continuar esse movimento ascensional. A tendência é que eu vá progredindo, progredindo, sem brecar. Então, é interessante isso, é preciso, realmente funciona assim. Se a gente percebe, os começos são difíceis, a gente começa patinando, mas assim que a gente pega o ritmo, a gente vai, a gente vai. Então, precisamos começar. Chegou mais uma vez o fim do ano, né? Nós estamos aí com o Natal, com o Ano Novo, chega fim de ano, tem as promessas de fim de ano, né? Vocês já pensaram na promessa, na meta para esse ano? Bem, todo ano, eu achava isso meio tolo, né? Que eu falava, bom, tem que ter uma data para a gente começar, uma proposta. Mas aí eu comecei a ver que realmente é muito bom. É muito bom usar essa data, usa como uma desculpa para começar. É válido. Então eu me proponho, já me propus a várias coisas. Eu vou na academia todos os dias. E eu fui no ano. Aí entrou o Covid, caiu. Aí agora eu vou aprender um instrumento. Comecei a aprender violão. Agora eu vou aprender a meditar. Não consegui ainda, tenho que retomar essa meta. Então a gente se propõe uma meta e começa a fazer os esforços de modificação. Isso é muito bom, é uma forma de se motivar, né? Estamos aí, ó, há poucos dias de virar o ano e a gente pode aí, né? Qual que é a meta desse ano? Geralmente a primeira meta, a meta mais feita, eu vou emagrecer esse ano, ou eu vou comer menos, né? Mas às vezes eu vou ler um livro por mês, vou conseguir ler um livro por mês, né? Eu vou comer mais saudável, eu vou na academia, eu vou aprender uma língua, né? Eu vou aprender italiano, vou aprender inglês. Então, é muito saudável estar se mexendo, estar trabalhando a disciplina. Isso é uma forma de trabalhar. O problema aqui
né? Por que é tão difícil manter os bons hábitos, né? O problema é que o nosso cérebro, ele gosta de prazeres rápidos e fáceis. Os prazeres rápidos e fáceis batem no cérebro e ele quer mais, né? Então, por isso que ele se vicia facilmente em drogas, né? Em drogas mais específicas em hábitos prazerosos que são de fácil assimilação. Então, se eu chego em casa, eu almoço e durmo todo dia depois do almoço, olha que gostoso, vai virar um hábito, vai virar um vício todo dia, fica difícil depois eu sair dessa situação. E a droga também. A droga, a pessoa bebe, a pessoa tem a cocaína, outras drogas, né, que existem, ela bate no cérebro e dá uma resposta, né, a dopamina, a serotonina, e o cérebro quer mais, ele quer mais porque aquilo é fácil, é rápido o prazer que aquilo traz. Então, o cérebro se vicia. Então, não dá para se viciar em coisas boas. A gente podia viciar em estudar, né? Viciar, né? Nessas proposições, nessas metas que a gente quer melhorar nos hábitos, para adquirir as virtudes. Mas, pelo que eu pesquisei, tem uma boa notícia: dá sim para viciar em hábitos bons. Dá. Só que o processo é um pouco mais longo, é um pouco mais diferente do que esse prazer rápido, que eu não preciso fazer esforço. Ah, eu me vicio no álcool, na droga, nas coisas fáceis, né, nos prazeres fáceis, sem fazer esforço. Para se viciar em hábitos bons, aí eu tenho que fazer um pouco mais de esforço. Então, por exemplo, estudar vicia? Vicia sim. Quando eu estudava para concurso, eu percebia que no começo era extremamente difícil. Eu tinha que sentar, eu tinha que deixar de ver o meu filme, de sair com os amigos, aquilo era penoso, era difícil de entender, mas aí eu insistia, eu usava da disciplina e aplicava, e insistia, e de repente eu começava a entender o que eu estava lendo, ficava gostoso, eu queria mais, aí eu começava a acertar as questões que eu precisava acertar no concurso, aquilo me animava, me motivava. Chegava uma época que me convidava, eu falava, não, eu quero estudar. Eu quero estudar, eu quero fazer isso. Na academia é da mesma forma. A gente vai até a academia, no começo é difícil, hein? Nos primeiros dias a gente fala, mas eu estou pagando para sofrer aqui, para que isso, né? Para que isso? E a gente tenta um dia, tenta outro, e vai, né? E aquilo vai desenvolvendo os músculos e vai ficando fácil. E a hora que a gente sai de lá tão bem, o corpo se sente bem, a gente perde aquelas dores musculares que a gente vai querendo mais, eu quero mais, a gente vai se viciando naquele hábito bom. Então, como é que a gente faz? O que eu faço para desenvolver essa disciplina que vai me levar a desenvolver esses hábitos bons e não parar até ele se transformar em algo prazeroso? Para trazer a disciplina em nossa vida, eu resumi 3 pontos fundamentais aqui. O primeiro é fazer um trabalho mental de fortalecimento da vontade. Eu não disse que para ter disciplina tem que haver primeiro a vontade. A vontade vai buscar a ferramenta da disciplina, né? Não adianta não ter vontade, para que eu tenho? Para que eu quero a disciplina? Então, se eu tenho essa vontade forte, né, tenho pessoas que têm força de vontade, outras têm vontade, mas não saem do lugar. Quando eu tenho essa força forte que me leva para a ação, que me traz a disciplina, aquilo me fortalece. Então, como é que eu faço para fortalecer essa vontade? Eu trabalho com a minha imaginação. Sonhe. É sonhar mesmo, de olhos abertos. Eu estou usando a minha imaginação, eu estou me vendo na situação que eu quero atingir. Olha, eu quero conseguir estudar, eu quero passar no vestibular, eu quero ser advogado, eu quero ser médico, eu quero fazer medicina. Então eu começo a me imaginar recebendo a notícia que eu passei, eu começo a imaginar eu chegando na faculdade, é o primeiro dia de aula, depois eu me formando, a festa de formatura, eu me vestindo com aquela roupa, eu atendendo as pessoas, eu saindo de férias, as minhas primeiras férias, para onde eu vou, onde eu queria ir. Então, o que eu estou fazendo com isso? Eu estou seduzindo a minha mente a me motivar àquela ação. Eu estou imaginando os detalhes, sentindo a sensação daquilo, né? Daquilo sendo usufruído, sonhando com detalhes e em cores, criando imagens positivas que vão me motivar. Allan Kardec fala da fotografia do pensamento, né? Que quando a gente pensa alguma coisa, a gente vai emitindo ondas mentais que ficam ao nosso redor, criando imagens que podem nos atrair com pessoas que pensam da mesma forma que a gente.
Então, se eu estou emitindo imagens de construção, aí eu quero construir uma casa, e eu já estou imaginando, vai ser uma casa branca, de janelas azuis, eu vou colocar uma roseira no quintal, vai ter rosas, vai ter isso, vai ter aquilo, e eu começo a imaginar e me mobilizar para isso, eu estou atraindo pessoas que também querem, e a gente começa a fortalecer, um fortalece o pensamento do outro. O cérebro, ele não distingue o que é real do que é imaginário. Quando eu falei de medos, eu falei da fobia, né? Medo de aranha, ele não define. Quando você começa a imaginar o perigo de uma aranha, ele começa a produzir os mesmos efeitos biológicos que qualquer medo produz. Então, aqui, para coisas boas, imaginar essa motivação, ele também não está distinguindo se é realidade ou não. Ele vai funcionar com alegria, trazendo motivação positiva para nós. Então, ó, vamos sonhar, vamos usar a nossa imaginação para colocarmos a nossa vontade de um modo forte na busca daquela meta. Segundo ponto, organize o seu espaço. Para começar a adquirir disciplina nos afazeres, seja ele qual for, sejam eles quais forem, nós precisamos organizar o nosso espaço externo e o nosso espaço interno. Tem uma frase que diz que você quer mudar o mundo, comece arrumando o seu quarto. Parece bobo, mas isso tem muito significado. Você começa a organizar o teu espaço, se você não é capaz de organizar o teu espaço mais próximo, o teu menor espaço possível, como é que você vai querer mudar alguma coisa maior? Então, eu me disponho a essas mudanças e vou transformando o ambiente, mudando, me organizando, né? Fica mais fácil, né, para eu me organizar, me animar nesse espaço. Olha, o espaço, ele tem uma influência muito grande em nosso ânimo. Se você duvida disso, faz o seguinte, começa a estudar num sofá rodeados de almofadas, né, de travesseiros, senta lá bem confortável e começa a estudar. Você não consegue, porque aquele ambiente confortável é confortável para dormir e não para estudar. Então, se eu estou aqui na minha mesa, eu não sei o que você gosta, mas eu gosto de flor, então eu coloco flores na minha mesa, eu coloco um copo d'água fresca, eu coloco uma balinha, eu coloco uma fruta, para quê? Para evitar que eu me levante, que eu use, eu estou cansada, eu vou levantar, que eu estou com sede, eu use desculpas e saia daquela posição, daquela disciplina que eu estou me propondo. Olha, eu vou estudar aqui 3 horas seguidas, e eu só vou levantar quando acabar as 3 horas. E como é que, para me ajudar, eu tenho que organizar esse espaço, né? Então, não é por acaso que o soldado tem uma rígida disciplina no quartel. Ele tem que organizar o seu espaço, ele tem que dominar os seus hábitos, para a hora que ele precisar de muita disciplina, ele já treinou lá no seu quarto, lá no aconchego do seu quarto. Então, para transformar o mundo, comece pelo seu quarto e para se disciplinar nesse espaço onde você vai trabalhar essa sua meta, melhore esse espaço, faça ele ficar cheiroso, gostoso, faça ele te animar para aquele sonho que você busca, para que ele vire realidade. Em terceiro ponto, nós precisamos ter ritmo e constância para que a disciplina se efetive. Então, precisamos começar devagar, num ritmo adequado a nós. Quando eu falo começar devagar, é começar devagar, não de forma preguiçosa. Porque o preguiçoso, ele vai num arrastamento que ele não consegue no segundo dia nem sair daquilo ali. Então, você tem um ritmo leve, mas é um ritmo constante. Ele tem que ser aumentado um pouquinho a cada dia. Como eu disse, na academia, no começo é difícil, está tudo endurecido. Como é que eu faço para desenvolver esses músculos? Nos primeiros dias, eu só vou lá desenvolver o quê? Fazer um alongamento, vou pegando pesos leves, e aquilo vai soltando o meu músculo, vai fazendo com que, com o tempo, eu vou aumentando o peso e não dói mais, só me traz benefícios. Né? Para estudar também é assim. Não adianta começar a se propor a estudar 12 horas por dia. Né? Não dá. Então, começa com 1 hora, depois vai para 2. Então, ritmo e constância. É pouco a pouco que nós vamos desenvolvendo músculos e as dificuldades do começo vão sendo diluídas e aquilo que era penoso passa a ser prazeroso, né? E nós vamos ficando mais resistentes. Mas em todo esse processo para trazer essa disciplina, né, para aplicá-la no nosso dia a dia,
Para que a gente possa adquirir a disciplina efetivamente, em todo esse processo, o ponto fundamental está em aplicar à nossa vida uma palavrinha mágica, uma pequena palavrinha com 3 letrinhas. É aplicar o não em nossa vida. E aí é o alto não. Eu não sei, né? Eu não posso falar não para a vida do outro, mas eu posso falar não para a minha vida. E isso não tem nada a ver com perda de liberdade, né? Isso é muito eficaz. Eu aprendi isso numa aula de filosofia, quando eu não me lembro, no primeiro ano de direito, que ele estava falando que tinha uma linha filosófica que falava que para fortalecer o espírito é preciso que se diga não. E realmente, você está ali sentado e fala assim: olha, eu vou, ai, já estou cansado, eu vou parar agora. Não, não deu hora, não deu o horário que você estipulou. Eu vou dormir mais um pouquinho. Não. Ah, eu vou comer só mais um pouquinho. Não. Eu não preciso mais, eu já estou satisfeita. E você começa a conversar, a dialogar. Eu vou faltar hoje. Não. Ah, eu vou, depois eu faço, amanhã eu começo. Não. Então, toda vez que a gente está falando não, dizer não para si é dominar os seus desejos, é dominar as suas tentações, os exageros. Estamos dominando o exagero. Nós vamos falar sim. Vai ter um momento do sim. Mas no dia a dia, para fixar a disciplina, eu tenho que dominar os meus exageros, eu tenho que dominar as futilidades e me colocar limites para esse animal que é preguiçoso, que é naturalmente dedicado ao ócio, como nós já vimos. Então, para adquirir autocontrole sobre as minhas emoções, sobre os meus sentimentos, eu preciso desse limite que o não me traz, né? Que o não me traz. Então, disciplina não se trata de perda da liberdade. Impor a disciplina a si mesmo é uma das grandes vitórias do homem contra si mesmo, né? Como já dizia, né, como já dizia Renato Russo, né? Disciplina é liberdade. Não diz assim na música? E Chico Xavier nos diz também: a disciplina não é a grade, a disciplina é a chave da porta. Olha aí, né? Então, com ela você entra e sai a hora que você quer. Com disciplina, eu posso andar na beira do abismo e não cair. Eu posso andar no meio de drogados, de viciados e não me viciar. Por quê? Porque eu tenho autocomando, porque eu tenho autogoverno. Eu mando em mim. Extremamente necessário. Emmanuel nos diz que a disciplina antecede a espontaneidade. Olha, quando eu li essa frase, eu não entendi muito bem o que ele queria dizer, não. Eu falei, ué, mas disciplina antecede a espontaneidade. Daí, o que é isso, né? Desculpa. E eu fui entender essa frase com o Arthur Valadares, que é um moço muito talentoso, um palestrante espírita muito, muito bom. Vale a pena procurar no YouTube. Eles usam um exemplo da bicicleta para explicar essa frase de Emmanuel. Ele falou: quando você começa a aprender a andar de bicicleta, no começo você vai lá, dá a pedalada, o pai segura aqui, o pai segura ali, a mãe segura ali, e você cai. Daí a pouco você vai e pedala aqui e cai. E aí você repete, você repete, você repete. Daí um dia você já começa a andar sozinho, né? Meio torto, mas você vai. Daí um mês você já está dando volta no quarteirão sozinho. E dali 2 meses já está de mão, né? Sem as mãos. Ó, mãe, sem as mãos, sem as mãos. Então, isso faz com que a repetição, a constância, ela leva à espontaneidade da ação. Eu começo a andar e eu nem percebo mais o que eu estou fazendo. No começo eu estava toda atenta ali, preocupada com o meu equilíbrio, preocupada ali com tudo à minha volta. Mas, de repente, quando eu aprendo de vez, quando eu consolido aquele aprendizado, e eu estou disciplinada naquilo, aquilo é espontâneo, eu já faço aquilo sem pensar, sem esforço e sem doer, né? Então eu converso com alguém, eu olho do lado e já vou dirigindo, já vou, né? Já vou pensando no equilíbrio, tudo está no automático. Tudo está no automático. Então, quando eu adquiro a virtude que eu quero e a repito, ela está consolidada, ela vira um hábito. E um bom hábito, um hábito virtuoso, né? Que fica fácil de repetir. Olha,
todos nós sabemos o que nós necessitamos de mudar, né? Nós, às vezes a gente olha e fala do lado e fala, nossa, mas é tão fácil para o outro, né? Para mim é tão difícil, né? A pessoa tem talento, eu não consigo aprender uma língua, um violão. O outro aprende tão fácil, né? Deus deu um dom para ele, né? Mas Deus não dá dom para ninguém. Deus não dá privilégio para alguém. Na verdade, Deus dá dom para todo mundo. É que uns o desenvolvem e outros não desenvolvem. A diferença entre eu e aquele que já está num nível superior ao meu, pense aí num cientista, Galileu, Newton, né? Um empreendedor, Steve Jobs, Silvio Santos, Gandhi, Madre Teresa, Chico Xavier, todas as pessoas que brilharam nas suas determinadas áreas, qual a diferença delas para comigo? Elas começaram antes. Elas começaram antes a desenvolver a sua vontade, a desenvolver a sua disciplina e foram num trabalho, né? E agora parece fácil, mas quantas vidas elas não estão treinando essa disciplina, né? Eles não são seres à parte, criados com talentos diferentes do meu. São seres criados iguais a mim. Não somos todos iguais, criados simples e ignorantes, né? Eles só usaram da disciplina e se superaram. Portanto, nós sabemos onde a gente precisa mudar, nós sabemos lá no fundo que a gente precisa fazer aquele ajuste ali, mas a gente às vezes não tem força de vontade, a gente quer que isso seja modificado, né, que alguém faça por nós, porque a gente não quer sair muito da nossa área de conforto, né? Então eu quero passar no concurso por sorte. Tinha um vizinho que falava, eu vou lá fazer a matrícula, porque vai que eu tenho sorte. Eu não estudei, mas vai que dá sorte. Eu falei, como dá sorte? São 100 questões, você teria que ter sorte para passar com 80%, 90% de acertos. Né? Então eu vou jogar na loteria, porque quem sabe eu ganho, aí eu não preciso do concurso. Então a pessoa quer que as coisas caiam do céu sem o esforço que ela precisa fazer. Né? E aí ela começa a buscar desculpas. Eu nasci assim, eu não consigo, olha, eu não consigo ler. Menino, me dá um sono. Me dá sono toda vez que eu começo a ler um livro. Mas dá sono em todo mundo. Claro que dá. No começo dá sono e é difícil para todo mundo. E a pessoa começa a falar, não, mas para mim, assim, a genética, né? Deus não quis, a genética não ajuda, né? Simplesmente, assim, eu não... Tá calor demais, tá frio demais, eu não consigo, eu tenho reumatismo. E a gente vai usando desculpas. E fica fixando ali, né? Alimentando, valorizando as suas limitações. Eu não consigo. Na verdade, o correto é dizer eu não quero, eu não quero, eu não quero. Nós usamos essa justificativa, mas na verdade o que está faltando aí é a força de vontade. Quando nós estamos dizendo eu não consigo, eu sou assim, nós estamos admitindo que a impossibilidade de mudança e, consequentemente, negando a progressividade da obra divina. Mas, então, Deus não fez uma obra que evolui? Então, eu estou negando tudo aquilo que o Espiritismo prega. Então, não existe o não consigo, existe o não quero. Eu ainda não quero, né, do jeito que eu tenho que querer. O Livro dos Espíritos, na questão 909, traz o seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E ele diz sim, e frequentemente fazendo os esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Não é assim? No Evangelho também, na parte que ele fala sobre a fé humana e a fé divina, ele traz: se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente um desenvolvimento das faculdades humanas. Tudo começa em nosso pensamento, em nossa vontade. Precisamos começar a querer. E querendo, a gente vai partir para a ação, vai partir para a disciplina. A disciplina é a virtude que viabiliza a aquisição de todas as outras virtudes. Sem disciplina, não há avanço, não há transformação, não há evolução. E para terminar, eu vou lembrar aqui a famosa história do primeiro encontro do Chico Xavier com o seu mentor, o Emmanuel. Muitos de nós já conhecemos essa história, né? Mas eu vou lembrar para aqueles que não sabem. Em 1931, Chico estava à sombra de uma árvore enquanto orava,
e percebeu a figura de um senhor que vestia uma túnica sacerdotal. E ali ocorreu o famoso primeiro diálogo dos dois. Está mesmo disposto a trabalhar na mediunidade? Chico disse, sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Você não será desamparado, mas para isso é preciso que trabalhe, que estude e se esforce no bem. O senhor acha que estou em condições de aceitar esse compromisso? Perfeitamente, desde que respeite os 3 pontos básicos para o serviço. Qual é o primeiro ponto? Disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina, é claro. Nós temos algo a realizar. 30 livros para começar. Bom, Chico Xavier parece que entendeu muito bem o recado, né? Ele escreveu mais de 400, 500 livros em toda a sua vida. É um exemplo, é o nosso maior exemplo dentro da doutrina de como a disciplina pode nos fazer brilhar, né? Então, a nossa missão, muito provavelmente, não é a mesma do Chico, né? Por enquanto, talvez um dia a gente vai chegar lá, né? Mas seja lá qual for a virtude que a gente queira desenvolver em nós, o método é o mesmo, acreditar em nós, ativar a nossa vontade, colocar o pé no começo da ação e trazer a disciplina na manutenção da nossa meta de iluminar o nosso espírito imortal. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês e a companhia. É muito bom falar aqui. E eu espero que realmente a gente efetive essa força, essa potência que é a disciplina em nossa vida. Ela nos leva no caminho da evolução para sempre. Muito obrigada, muito obrigada.